Pessoal, então vamos primeiro a esse caso de violência. Um apoiador do presidente Bolsonaro está preso, prisão preventiva decretada inclusive. Ele matou um colega dele que defendia o ex-presidente Lula. O crime ocorreu em Confresa, no interior do Mato Grosso. O assassino, confesso, é Rafael Silva de Oliveira, ele tem 24 anos. Ele disse à polícia que durante uma discussão sobre política levou um soco de Benedito Cardoso Santos, de 42 anos, e revidou. Aí o Benedito teria então pego uma faca, mas o Rafael afirmou que conseguiu tomar a faca e golpeou a vítima 15 vezes. O criminoso também usou um machado para atingir o pescoço do colega. Rafael está preso, como eu disse, prisão preventiva decretada por homicídio duplamente qualificado. Thaís, o momento é delicado porque algo sugere que a atmosfera verbal não tem freio. É muito difícil nessa hora estabelecer uma ligação direta, mecânica, de causa e efeito entre o que um xinga o outro e aí como que as pessoas se tratam nas ruas. É o segundo caso de assassinato depois de briga política. Qual é a impressão que se tem aí em Brasília, no mundo político? Nós estamos indo para uma escalada ou estamos vendo casos isolados que ganham a necessária projeção, é preciso que se diga, ganham a necessária projeção por causa do momento em que ocorrem? William, vou responder a sua pergunta com as recentes ações do Tribunal Superior Eleitoral. A mais emblemática delas, dada há alguns dias, no que diz respeito à circulação de armas no dia da eleição, atendendo um pedido de partidos da oposição, justamente citando o caso de Foz do Iguaçu. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral atendeu o pedido de maneira unânime, entendeu que não é possível circular com arma de fogo nos locais próximos à votação no dia da eleição. O Tribunal Superior Eleitoral, sendo uma corte eleitoral, não tem muitos mecanismos para atuar de uma maneira mais enfática no que diz respeito à violência política, não no aspecto prático, não nas questões criminais. Mas há um desafio imenso, William. Há uma questão colocada, há um desafio de como não só o TSE vai lidar com essa questão que, na minha avaliação, é a principal delas. Dizia agora há pouco isso, que a minha avaliação é que o grande desafio da Justiça Eleitoral neste ano é impedir que mais mortes aconteçam até o fim do processo eleitoral. Não sei se a gente vai ter sucesso, William. Interessante o ponto que a Thaís levanta, Caio, porque quando ela se refere a armas por parte do Tribunal Superior Eleitoral, tratando de limitar a circulação desses instrumentos, dessas ferramentas, né, que é o que são no fundo, eles falam de armas físicas. Agora, as armas verbais tem sido difícil esse ponto para o TSE limitar. Por exemplo, quando um chama o outro de genocida, o Tribunal Superior Eleitoral diz isto é dentro de uma liberdade de expressão ampliada, pois estamos num embate político. A questão de nuance aí é das mais difíceis. Há uma relação que se possa estabelecer, é perigosa essa análise, é perigosa, entre a guerra verbal e os atos como esse, por exemplo, do Mato Grosso? Eu vejo completa relação da guerra verbal dos líderes nas pesquisas, dos candidatos, com o que acontece nas bases. Eu acho que o papel do TSE é muito mais pedagógico, acho que é uma ilusão o TSE achar que com o decreto de armas está fazendo alguma coisa. Se a gente olhar o crime de Foz do Iguaçu, que completa 60 dias, eram guardas e, portanto, tinham porte de armas. E se a gente olhar o crime de hoje, dessa semana, era arma branca. Arma branca. Né? E, assim, acho que o papel da Justiça Eleitoral, e aí sim eles estão indo num caminho, é de conter, é de punir, né? E está uma guerra jurídica em torno, acho que não vi esse levantamento ainda, a gente pode até fazer, mas não vi ainda um levantamento que mostra a judicialização dessa eleição e nas declarações, né, nas falas, porque evidentemente que essas falas contaminam. Quando o presidente Jair Bolsonaro fala de extirpar a oposição, é uma fala violenta. Quando o presidente Lula fala de Ku Klux Klan, é uma fala violenta também. Porque daí o bolsonarista, o eleitor bolsonarista, vai falar, pô, então eu sou um supremacista branco, e aí o petista fala, poxa, eu devo ser extirpado da política? Então vem uma coisa de cima para baixo, e aí sim, acho que a justiça
ela tem atuado, a Justiça Eleitoral, né, ela está bem atenta a isso e muito provocada pelas campanhas. Mas daí para baixo, Vac, para finalizar, quem ganhar a eleição tentar pacificar, se é que há o interesse de tentar pacificar, em quem for eleito ou quem for reeleito. Porque senão não haverá saída, porque o bolsonarismo persistirá, o petismo está aí há 40 anos e os dois movimentos vão sair fortes da eleição, qualquer que seja o vencedor. Se não vier um aceno de paz do presidente eleito para a população, ou um aceno de pacificação, de diálogo... Mas isso é outro passo lá na frente, né? Eu acho que o que me preocupa particularmente, como veterano repórter político, é o que eu identifico na linha do tempo, no sentido da evolução. Evolução aqui, por favor, não é uma palavra de tom positivo, é simplesmente como transcorreu a linha do tempo. Nessa linha do tempo, e vai mais do que 4 anos, os adversários políticos passaram a se encarar como inimigos a serem destruídos. E aí você pode citar vários exemplos de vários deles em vários momentos, mas o que preocupa é a ideia de que o adversário tem que ser destruído, não enfrentado. É o bem contra o mal. É um pouco pior ainda. É um pouco pior. William, eu acho que tem um ponto aí que ele é muito relevante, que é o seguinte: está acontecendo uma irresponsabilidade muito grande dos candidatos em relação ao poder que eles têm de, numa eleição tão polarizada, mobilizar a massa de eleitores. Eles têm uma responsabilidade diante desse cenário. Você tem o presidente Jair Bolsonaro, que tem uma retórica muito agressiva. Diante das pesquisas, quando você viu o Lula, que ele, né, no debate da Band, ele foi muito criticado por não ter reagido, ele não está encontrando o tom para reagir. Porque ele não consegue reagir apenas de uma maneira elegante e aí já voltar o discurso para a questão da vida das pessoas e da economia. Ele, no palanque, ele está perdendo o tom. E aí vem uma fala como essa de chamar o apoiador de Bolsonaro, ou quem está no palanque com Bolsonaro, de supremacista branco. Então, existe um ponto ali nos candidatos, nas campanhas, de uma falta de responsabilidade com este momento. Eu acho que também não dá para a gente dizer, o combate eleitoral é assim mesmo. Não é. É um escorregão verbal, não se trata. E ainda mais diante dessa situação. E existe também o ponto da justiça eleitoral. A propaganda negativa, ela existe. Ela existe na política, ela existe no marketing. No Brasil não existe tanto, mas lá fora existe. Aqui é proibido. Mas lá fora ela existe. A propaganda negativa, ela existe. A gente está vendo ela crescer na propaganda de TV, mas é no palanque onde está tendo os maiores escorregões. E aí eu acho que a Justiça Eleitoral tem que agir de uma forma muito mais efetiva do que ela está agindo. Tem que aplicar penalidades, tem que suspender tempo de TV. E a grande diferença dessa eleição para as eleições passadas, porque crime político no Brasil sempre teve. A última vez eu acho que eu até citei aqui, fui lá atrás, você tem desde João Pessoa, você tem N casos, Carlos Lacerda, tentativa, a facada do Bolsonaro, caso Ceci Cunha, né, em Alagoas, né, que é inclusive mãe do senador, de um atual senador, né, candidato lá em Alagoas, sempre teve, mas você sempre teve mais na esfera local, regional. E hoje você está tendo uma motivação nacional de uma eleição, motivando crimes políticos por conta de um presidente da República e de um ex-presidente da República. Eu lembro do caderno, e eu já citei isso aqui, do Leonêncio Nossa, caderno especial do Estadão em 2013, Sangue Político, alguma coisa assim, que ele dizia, é um caderno sobre crimes políticos. E ali a conclusão é de que nunca os crimes políticos no Brasil foram solucionados. E ajuda a gente a entender, porque se nunca se puniu para trás, nem crimes regionais, e a impunidade é uma grande questão, a hora que você começa a subir para Brasília, para as grandes autoridades, para um presidente e um ex-presidente da República, também acaba desaguando no que a gente vê hoje. Mas você está falando de coisas um pouco diferentes, né? Tipo o atentado ao Bolsonaro, o atentado a Carlos Lacerda e outros que você citou, são atentados contra agentes políticos. O que a gente está vendo hoje é no meio, no seio da população. Sim. Eu acho que há um ponto ainda, Thaís, que talvez mereça uma séria preocupação da nossa parte,
que é a justiça eleitoral, como vocês três já mencionaram o papel central nesse ambiente, no qual eu caracterizei uma escalada de violência verbal que não parece ter fim. No meio disso, a impressão que se tem é que o Tribunal Superior Eleitoral está lutando a guerra de ontem. A guerra de hoje, ela tem elementos novos de enorme impacto. O primeiro deles, eu diria, são redes sociais nas quais esse clima ele é turbinado. Do outro lado, tem sido difícil a gente entender por parte do Tribunal Superior Eleitoral o que ele define como fake news, coisa que nem os ministros encarregados disso, nem a legislação no Congresso conseguiram. Será que estamos diante de uma justiça pouco equipada para enfrentar o momento em que vivemos? Eu não sei se eu diria pouco equipada, mas para mim é muito claro que o desafio da fake news, que em 2018 foi muito marcante naquela eleição, já trazia consigo essa violência. Eu estava lembrando hoje que a própria presidente do Tribunal Superior Eleitoral, à época, a ministra Rosa Weber, que assume o Supremo na próxima semana, foi vítima de uma ameaça que chegou pelos meios ali oficiais. Naquele momento já era difícil lidar com essa mistura de notícias falsas, incentivo à violência, e a gente viu que ainda estamos engatinhando. Seja porque não temos uma legislação clara, seja porque é muito difícil acionar as plataformas, é muito difícil para as plataformas conseguirem banir como um todo, fazer um filtro como um todo, e aí soma-se a isso o fato de que a gente não conseguindo combater e deter essas notícias falsas, a gente viu explodir a violência, porque não dá para tratar como casos isolados. Como você bem disse, eu estava lembrando aqui, enquanto você dizia da linha do tempo, William, a minha primeira eleição presidencial, a primeira que eu cobri, foi em 2010. Fui carrapato em todos esses períodos de eleições presidenciais e municipais. E de uns anos para cá, a gente passou a ter medo de cobrir eleições. Você precisa explicar para o público o que é a expressão na nossa gíria, o que é ser carrapato na eleição. Sua missão para a qual você tinha sido designada era grudar em um determinado candidato e acompanhá-lo. É a gíria que a gente usa para o repórter que fica grudado no candidato. Exato. E aí esse ambiente ele ficou muito violento. Ele ficou muito... Não sei se dá para comparar, sabe? Eu falei de 2010, que é logo ali. Naquele ano não foi tão assim, mas a gente viu um crescente em relação a isso, que talvez tenha que ter um chega agora, um basta, não sei se vai ser possível, mas senão a gente só vai ver piorar. Não acredito que a pacificação, mesmo pós-eleição, seja suficiente.